Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Poder do Cosmos. Antes de mais, eu quero vos agradecer a todos por todas as subscrições que têm sido feitas aqui mesmo no canal do YouTube do Poder do Cosmos. Já ultrapassámos os 23.000 subscritores. Não estava à espera de termos assim tantos e tenho que vos agradecer a todos do fundo do meu coração por isso. Portanto, quero vos agradecer a todos pelos likes que vocês têm feito nos vídeos, as partilhas, os vossos comentários, que eu juro, eu leio todos e hei de responder assim que me for possível, responder a cada um de vocês. Quero também agradecer a todos aqueles que aderiram ao canal e cujos nomes estão a passar aqui ao lado neste momento, porque por muito pouco que seja, a vossa ajuda conta e ajuda-me imenso. Quem quiser saber como é que pode aderir ao canal, mesmo aqui por baixo, ao lado do botão que diz subscrever, tem o botão aderir, basta clicar lá em cima e aparece um vídeo comigo a explicar as vantagens de aderir ao canal e o que é que podem ganhar com cada um dos vários patamares que existem. Mas são regalias como, por exemplo, terem acesso aos vídeos antecipadamente, verem os vídeos antes das estreias, por exemplo, poderem falar comigo de outra forma, terem as dúvidas respondidas, lives exclusivas, vídeos exclusivos. Portanto, tem essas vantagens todas. Quem estiver interessado é só ir lá. Quem não estiver ou não puder, não se preocupem. Eu fiz vídeos durante 5 anos sem ter acesso a nada disso, portanto não vou parar de os fazer agora. Quem quiser ter uma consulta comigo, poderá enviar um e-mail para poderdocosmos@gmail.com ou então enviar uma mensagem para a página do Facebook do Poder do Cosmos, para o Instagram do Poder do Cosmos ou para o número de telefone do WhatsApp que tem estado aqui a passar em rodapé. Hoje vou falar sobre um tema que eu já falei há uns anos atrás num vídeo e sinto a necessidade de falar novamente, até porque estamos em 2020. Quem tem consultas comigo ou quem está atento aos vídeos já me ouviu dizer várias vezes que este é o segundo grande despertar em massa que está a acontecer. Quem me conhece também já me ouviu falar em mais duas datas, 2025 e 2032, mas agora vamos nos focar mais em 2020 e no facto de estarmos a ter um despertar em massa. O primeiro foi em 2012. O despertar basicamente é quando nós somos obrigados a perceber-nos que a vida não era só aquilo que nós pensávamos e que existe mais na vida do que apenas levantarmos-nos, ir trabalhar, fazer dinheiro, pagar as contas, comer e dormir. E apercebemos que existem outras coisas, que o mundo é muito maior do que aquilo que nós pensávamos, que o universo é muito maior do que aquilo que nós pensávamos, e é um despertar que não é fácil, é um despertar doloroso, mas eu garanto-vos pela minha experiência pessoal, vale a pena quando chegamos finalmente ao outro lado, porque a nossa vida muda completamente e muda para melhor. Mas é doloroso e neste momento estamos com muitas pessoas a despertar. Portanto, o vídeo de hoje não vai de uma forma geral para os trabalhadores da luz, vai diretamente para médiuns. Vamos então falar sobre o que é a mediunidade. A mediunidade é uma capacidade que todas as pessoas têm. Não existe uma única pessoa que não tenha algum grau de mediunidade. Todos temos. Mediunidade basicamente é sermos um meio, sermos um canal entre este plano e outro plano. Existem vários outros planos, acreditem, não são só dois, não é só este e o outro. Há mais. E os médiuns são canais para poder haver comunicação entre esses dois planos. Quando eu digo que todos nós temos mediunidade, eu vou-vos dar exemplos de mediunidade que vocês, se calhar, nem nunca pensaram que fosse um exemplo de mediunidade. Mas algo tão simples como vocês lembram-se de uma pessoa e de repente essa pessoa aparece-vos à frente ou manda-vos uma mensagem
ou telefona-vos, ou vocês estão a pensar num determinado assunto e de repente esse assunto aparece na televisão ou alguém vos fala sobre aquilo em que vocês estavam a pensar. Portanto, eu estou a falar destas pequenas coisas que as pessoas às vezes pensam que são pequenas coincidências, mas que na realidade têm a ver com mediunidade, têm a ver com o facto de conseguirem estar sintonizadas e conseguirem receber informação mesmo sem terem noção de que a estão a receber. E, portanto, têm a outra pessoa a pensar nelas e, de repente, pensam nessa pessoa e a pessoa depois telefona. A pessoa não telefonou porque vocês pensaram. Vocês pensaram porque a pessoa já estava a pensar em vocês para telefonar e vocês captaram essa energia mediunicamente. Agora, se isso quer dizer que toda a gente tem que trabalhar a sua mediunidade e trabalhar como médium? Não, claro que não. É importante que se saiba o que é mediunidade, é importante que se saiba que existe mais do que apenas este plano, mais do que apenas este mundo que nós conseguimos ver, este mundo em 3D que nós conseguimos ver. Existem outros planos, existem mais planos a funcionar aqui ao mesmo tempo que nós, só que nós não conseguimos ter um acesso dito normal, daí haver a necessidade da mediunidade para haver esse contacto. Mas é importante que se saiba que tudo isto existe, que se saiba que tudo isto é real e não fazermos de conta que isto não existe, porque ninguém sai a ganhar com esse fazer de conta de que não há o outro plano, porque os outros planos vão continuar a existir, quer se acredite neles, quer não. E há muitas maneiras de se manifestarem. Todas as crianças têm a capacidade de ver ou de ouvir aquilo que se passa no outro plano, ou seja, entidades. Podem ver anjos, arcanjos, podem ver animais que já não estão cá, podem ver pessoas que já não estão cá, podem ver até outro tipo de entidades diferentes e geralmente as crianças têm essa capacidade mais ou menos até por volta dos 5, 8 anos de idade. A partir dos 5, 8 anos, as crianças começam a libertar aquilo com que vieram do outro plano, com que encarnaram e começam a viver com a mentalidade deste planeta, com a mentalidade 3D, da terceira dimensão onde nós estamos, e vão perdendo estas capacidades de ver, de ouvir e de achar perfeitamente natural as outras entidades estarem aqui à volta. E, portanto, o que acontece é que quando crescem são aqueles adultos que ou não acreditam em nada, ou não viram nada, não conseguem ver nada, não sentem nada. Outros, aquilo que acontece é nunca deixam de ver, nunca deixam de ouvir, porque é suposto ver e é suposto ouvir. São os chamados médiuns de missão. E depois existem aqueles que esqueceram-se completamente dessas habilidades ou colocaram para trás das costas e agora estão a passar pelo despertar em massa e estão novamente a ver coisas e a ouvir coisas e não estão a entender o que é que se está a passar. Então vamos lá explicar mais ou menos que tipos de médiuns é que nós podemos ter. Eu vou para já dividi-los em duas grandes categorias, que são os médiuns de missão e os que não são médiuns de missão. E isto é importante porquê? Porque os médiuns de missão têm necessariamente que trabalhar com a mediunidade que possuem. Pode ser como eu faço, por exemplo, com cartas, ou como eu faço quando contacto com pessoas que já partiram. Quem faz consultas comigo sabe que eu faço isso, e isso acontece. Pode ser curar através das mãos, etc. Mas necessariamente um médium de missão tem que utilizar os dons que tem e tem que trabalhar com esses dons para poder ajudar as outras pessoas. Isso é o principal no médium de missão, é saber que a sua vida é aquilo. A sua vida é estar ao serviço, é ajudar o próximo, seja com cartas, seja falando com quem já partiu, seja através de cura com as mãos, seja qual for a habilidade, mas é suposto fazer apenas isso da vida. Depois existem os outros médiuns que vieram também para ajudar, mas que não têm necessariamente de fazer disso a vida delas. Não têm de viver isso a 100% dia e noite. São aquelas pessoas que
podem ter um emprego normal, podem ter uma vida normal, mas ao fim de semana podem, por exemplo, fazer Reiki, fazer Magnified Healing, cura prânica, fazer algumas leituras, mas não têm necessariamente que girar com toda a vida à volta do facto de terem capacidades mediúnicas. Têm liberdade para fazer a parte mediúnica, digamos que em part-time, mas não necessariamente só para viver daquilo e apenas focar-se naquilo. E depois existem os chamados médiuns naturais. São médiuns que nem sequer têm noção de que são médiuns e começam a ter uma série de coisas a acontecer-lhes e apenas têm que aprender a controlar aquilo que está a acontecer, porque nem em part-time é suposto utilizarem a sua mediunidade. Simplesmente vieram com uma capacidade um pouquinho mais aguçada e, portanto, conseguem fazer mais umas coisas do que as outras pessoas. Allan Kardec explicava isto muito bem. Eu gostaria de dizer que eu iniciei-me com o espiritismo, muito jovem, com cerca de 15 anos. Com 17 anos já estava a ler os livros de Allan Kardec e já estava a seguir a doutrina do espiritismo, kardecista, apesar de eu também sempre vos ter dito que sou católica, mas eu considero-me católica e espírita. Não é a primeira vez que eu digo isto. E Allan Kardec dava um exemplo excelente para explicar estas diferenças de capacidades de umas pessoas para as outras. E ele dizia: todos nós nascemos com pernas, a não ser, como é óbvio, aqueles casos que infelizmente existem erros por vezes, mas vamos aqui falar da maioria. Todos nós nascemos com pernas, como tal, todos nós temos a capacidade de aprender a correr e de correr. No entanto, por muito que se treine, alguns conseguem chegar ao nível dos Jogos Olímpicos e outros nunca chegarão lá nem perto, simplesmente porque alguns vieram com uma maior capacidade, com uma maior aptidão para conseguir correr mais do que outros. Portanto, nem todos nascem com a mesma capacidade de correr. Todos podem correr, mas o nível não é o mesmo para todos. Alguns, se tentarem muito, vão a nível olímpico, outros, mesmo que treinem todos os dias, não conseguem lá chegar. Com a mediunidade é a mesma coisa. Todos nós nascemos com mediunidade, mas alguns vieram para trabalhar com essa mediunidade e, portanto, alcançar níveis mais elevados e mais desenvolvidos, e outras pessoas podem desenvolver a sua mediunidade, tal como as pessoas podem correr todos os dias e treinar, mas vai chegar ali a uma altura em que estagnou um pouco, mas podem evoluir, podem aprender, podem saber mais. E uma coisa que eu tenho reparado nas minhas consultas é que há aí muito médium perdido, que não sabem as capacidades que têm, não sabem como se proteger, como se limpar, o que é que estão aqui a fazer, qual é o seu propósito de vida, porque é que a mediunidade de repente está a ficar assim mais aguçada. E eu para essas pessoas vou dizer o seguinte, e eu gostaria que vocês escrevessem nos comentários se concordam ou não. Eu estou a pensar em iniciar um curso para médiuns. Este curso será online para poderem participar pessoas de vários países diferentes e será um curso em que eu vou ensinar as vossas capacidades, como é que vocês vão conseguir evoluir mais, expandir mais, aprender mais, controlar melhor os vossos dons, e vou também ensinar-vos a protegerem-se acima de tudo e o que é que podem fazer, como é que vocês podem ajudar os outros, como é que podem utilizar as mãos, como é que podem utilizar a vossa energia. Portanto, se acharem que este curso faz sentido, digam qualquer coisa que eu irei desenvolvê-lo. Relativamente a médiuns, nós temos tipos diferentes. Existem, por exemplo, os chamados médiuns de visão. Dentro dos médiuns de visão temos dois tipos. Temos os médiuns de visão que literalmente estão a ver a entidade como se estivesse à frente dos seus olhos, como literalmente, olhem, agarrando aqui nesta tampa, eu olho para esta tampa e estou a ver a tampa. Um médium de visão pode ser assim, ou pode ser um médium de visão a nível da terceira visão, o que significa que vê a entidade, mas vê a entidade no seu pensamento, quase como se fosse uma imagem, uma imaginação, mas não é, é a entidade.
Depois temos também os médiuns auditivos. São aqueles médiuns que ouvem literalmente no ouvido aquilo que está a ser dito ou podem ouvir dentro da sua cabeça aquilo que está a ser dito. E aí torna-se complicado para os médiuns, porque muitas vezes é difícil distinguir o que é o nosso pensamento daquilo que é aquilo que a entidade nos está a transmitir, nos está a dizer. Portanto, é preciso haver ali algum treino para entendermos, porque a voz é a nossa. Para quem ouve dentro da cabeça, a voz é a nossa, não é a de outra. Portanto, nós ao ouvirmos a nossa própria voz, temos que saber distinguir entre isto é um pensamento meu, isto não é um pensamento meu. Portanto, há que haver esse trabalho por parte dos médiuns para conseguirem compreender a diferença. Depois existem também médiuns que conseguem aperceber-se das entidades pelo olfato. Por exemplo, de repente há um cheiro muito forte a rosas, ou um cheiro muito forte a enxofre, ou um cheiro muito forte a tabaco, e vem uma entidade relacionada com esse cheiro. Há os outros médiuns que conseguem sentir o toque e, portanto, sentem literalmente as entidades a tocar-lhes no cabelo, tocar-lhes no corpo, etc. Eu sei que não é agradável para todos quando isso acontece, mas existe esse tipo de médium, sim. Existem depois também os que fazem psicografia, ou seja, aqueles médiuns que agarram no lápis, metem a mão em cima do papel, fecham os olhos e começam a escrever e deixam fluir, fluir, fluir e escrevem a informação que está a vir por parte daquela entidade. Isto são apenas alguns exemplos. Se vocês quiserem, eu poderei fazer um vídeo mais a fundo sobre quantos tipos de médiums existem na realidade e o que é que cada tipo de médium faz. Mas aquilo que eu queria deixar presente hoje é: estamos em 2020, estamos no segundo ano do despertar em massa, primeiro foi em 2012, estão muitos médiums a acordar agora, há muito médium perdido e aquilo que eu vos quero dizer é: vocês não estão sozinhos, não estão a passar por isto sozinhos, vocês não são anormais, nem são pessoas estranhas, vocês são pessoas normalíssimas que simplesmente estão a ativar uma capacidade que sempre tiveram, mas que não se lembravam que tinham. Só precisam de orientação para saber como agir daqui para a frente com aquilo que veem, aquilo que ouvem, aquilo que sentem. Muitas vezes há médiuns também de incorporação, que são médiuns que podem literalmente deixar a entidade entrar e a entidade falar através deles. Não aconselho esses médiuns a trabalharem sozinhos, geralmente convém serem no mínimo 2, que é para, se alguma coisa correr mal com aquela entidade, haver um médium auxiliar para que a outra entidade seja retirada. Eu estou a falar um pouco mais sério porque em 5 anos eu sempre me assumi como taróloga, publicamente no YouTube, e não como médium, e é a primeira vez que eu estou a admitir abertamente que sou médium. Alguns, como é óbvio, já devem ter entendido. Basta ver alguns dos meus vídeos, principalmente aqueles de escolher uma carta, mas para quem ainda não tinha percebido, eu também sou médium, não vou dizer de que tipo sou, mas sou. E estou neste momento a ver os meus irmãos e as minhas irmãs perdidos e a precisarem de ajuda, a precisarem de apoio. E se eu tive que passar por isso sozinha, vocês não têm. Eu estou aqui, existem os nossos grupos de apoio, vamos nos ajudar todos uns aos outros. E vou começar por recomendar para os médiuns que me estão a ver 2 livros que eu acho que são muito importantes. Lembrem-se que eu venho de Kardec, portanto temos o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, que fala um pouco sobre os vários tipos de médiuns que existem, aquilo que acontece, o que é que cada médium sente, e depois temos também de Allan Kardec este livro que é o Guia de Iniciação para Médiuns Espíritas, isto é, especificamente para médiuns ligados ao espiritismo e que contactam com entidades mais diretamente e têm mensagens para passar. Não se esqueçam também que existem médiuns de cura. Muitas vezes os médiuns de cura curam ou com orações ou com as suas mãos, e o médium de cura, uma coisa que tem muito interessante é
quando estão ao pé de uma pessoa que necessita de ser curada, que necessita de ajuda, começam a sentir as palmas das mãos a aquecer, a aquecer, a aquecer, a dar sinal de que aquela pessoa precisa da vossa intervenção. Portanto, se quiserem que eu faça um vídeo a falar mais sobre mediunidade, deixem nos comentários. Se quiserem que eu faça o tal curso para ajudar os médiuns que estão aqui um pouquinho perdidos, digam-me que eu farei esse curso com muito gosto online para podermos participar em vários países diferentes e vocês também poderem todos falar uns com os outros e conversar uns com os outros e partilhar e trocar ideias, experiências, emoções e sensações. Da minha parte, eu só queria dizer que, sim, muitos de vocês estão a despertar agora. Sim, são médiuns, têm uma missão. Se estão a despertar é porque fazem falta, é porque nós precisamos de vocês neste momento, é porque nós necessitamos que vocês se juntem a nós e façam o trabalho que vos foi pedido para fazer a nível divino e que ajudem a elevar a consciência coletiva deste planeta para ajudar todas as pessoas que aqui estão. Vocês têm um papel muito mais importante do que aquilo que vocês pensam. Não pensem que são apenas mais um ou que não são importantes. Nós necessitamos de vocês. Nós precisamos, quanto mais despertos, melhor. Quanto mais nós tivermos a ajudar, melhor será para toda a gente, para a nossa missão, para aquilo que nos trouxe aqui, nesta altura da nossa vida, nesta altura em que estamos a passar por 2020 e temos 2025 e 2032 mesmo aí à porta. Portanto, não tenham medo daquilo que está a acontecer, aceitem simplesmente quem são, porque estão cá por um motivo, estão cá por uma razão, foram enviados divinamente e estão aqui porque nós necessitamos da vossa ajuda. Da minha parte, hoje era isto que eu tinha para vos dizer. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem os vossos comentários. Quem quiser ter uma consulta comigo poderá fazê-lo para o e-mail poderdocosmos@gmail.com. Pode enviar uma mensagem para a página do Facebook do Poder do Cosmos, para o Instagram do Poder do Cosmos ou então para o número do WhatsApp que tem estado a passar aqui em baixo também em rodapé. Da minha parte, por hoje é tudo. Digam aquilo que acham, o que é que querem que eu faça a seguir e não se esqueçam, vocês são muito mais importantes do que aquilo que pensam. Estão cá por uma razão e nós precisamos de vocês. Espero que tenham todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê e muito obrigada por me terem ouvido.